Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra online aqui pela Metadados RH em Sintonia. Eu sou o Roger Rufato, produtor de conteúdo da Metadados, e hoje estou aqui para participar de um bate-papo, então, sobre estratégias para ter um RH de sucesso em 2024. Mas antes disso, quero aproveitar e fazer um convite para você que está aí do outro lado para participar desse nosso bate-papo, enviando suas dúvidas e tirando, né, qualquer ideia que você tenha, qualquer dúvida sobre ideias para se implantar no RH também, por meio do nosso chat aqui desse encontro. E para ficar com a gente também até o final, é que vai ter um presentão que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É esse livro, gente, Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Logo mais, a gente vai estar enviando aqui no chat desse nosso bate-papo o link para que vocês possam acessar o formulário, vocês colam o link, copiem o link, colhem então no buscador de internet de vocês, e aí vocês vão estar acessando então esse formulário para participar e concorrer ao sorteio desse livro, e a gente vai divulgar o vencedor no final desse nosso encontro. Beleza? Combinado? E se a ideia é falar sobre as facilidades que a tecnologia traz para o dia a dia do RH, eu tenho a pessoa certa aqui comigo hoje. É o Jefferson da Silveira, formado em administração de empresas, especialista em gestão estratégica de pessoas e que soma aí mais de 13 anos de experiência na área de recursos humanos. E o Jefferson, gente, ele integra o time aqui da Metadados, que é um time com mais de quase 300 colaboradores que desenvolvem soluções tanto para a área de gestão de pessoas quanto de departamento pessoal. A Metadados, para quem não conhece, tem mais de 35 anos de experiência no mercado, como eu disse, soma quase 300 colaboradores que trabalham justamente no desenvolvimento dessas soluções inovadoras e também no atendimento às empresas, aos parceiros, né, em todo o território nacional. Bom, sem mais delongas, eu vou então iniciar esse nosso bate-papo aí com o Jefferson sobre estratégias para ter um RH de sucesso em 2024. E não tem outro jeito, né, de começar esse bate-papo, Jefferson, se não é justamente falando dessa relação que se estabeleceu tão próxima, né, nos últimos tempos e ao mesmo tempo tão controversa, né, que é justamente a relação do ser humano com a tecnologia, né? Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Exatamente, Roger. A tecnologia, ela influencia o nosso comportamento e isso é cada vez mais latente. A gente não precisa ir tão lá atrás, né? Talvez em Revolução Industrial, não precisa chegar a séculos muito distantes para a gente falar sobre isso. Falando de uma realidade um pouco mais próxima, a gente tem muitas áreas da nossa vida que são afetadas diretamente pela tecnologia. Isso a gente sente na pele, né? Na comunicação, por exemplo. Até algumas décadas atrás, a gente ainda enviava cartas, o telefone fixo era um dos meios, né, mais efetivos para a gente conseguir conversar aí com os nossos entes, com as pessoas das quais a gente tem um certo contato. E essa condição é completamente diferente hoje, né? Quantos meios que a gente tem de comunicação direta com a galera aí que faz parte da nossa vida. Da mesma forma no entretenimento. A gente, pouco tempo atrás, ia até a locadora para alocar um filme, uma fita, né? Ou um DVD. E hoje essa é uma realidade completamente diferente, com os aplicativos aí que estão disponíveis para que a gente consiga, então, consumir uma série de conteúdos através de streaming. Da mesma forma, as nossas interações, né? Da mesma forma como a comunicação ali, as interações diretas. O pessoal da minha geração, por exemplo, usou MSN, usou ICQ, usou uma série de plataformas que hoje basicamente não fazem mais parte da nossa realidade do dia a dia, porque isso tudo foi avançando e hoje a gente tem outras redes sociais das quais a gente tem ali um contato direto no nosso dia a dia. Consumo de informação. Até pouco tempo atrás, nós consumíamos informação pelo jornal físico. A gente tinha contato, por exemplo, através da rádio, através da televisão apenas. E hoje a gente tem uma série de outros canais para consumir informação, bem como esse que a gente está utilizando aqui também,
né? E isso interfere também de forma muito visível no nosso cotidiano. Já fazem alguns anos que eu não ando com dinheiro físico na carteira, eu não tenho cédula ali, né, dentro da minha carteira, por exemplo, e por vezes eu até não ando com a própria carteira, justamente porque o celular, o smartphone já tem essa capacidade de substituir, então, também o cartão físico nesse aspecto. Inclusive documentos também, né? Com certeza, com certeza. Todos os nossos documentos aí estão digitalizados, né? CNH, documento, por exemplo, de carteira de trabalho, tudo isso já é inerente, já é comum para grande parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Essa condição de a gente ter essa digitalização no nosso dia a dia. E a pandemia, né, influenciou muito nesse aspecto, principalmente aqui no trabalho, que é onde a gente começa a conversar um pouquinho mais e trazer o nosso enredo aqui, né, para a realidade de cada um dos profissionais que está nos ouvindo. Então, como a gente pode perceber, hoje em dia a gente vai no supermercado, não é estranho para a gente ver um guichê de autoatendimento. A gente tem essa realidade muito visível, muito frequente, né? Basicamente, eu ouço algumas pessoas que comentam comigo que já não consomem basicamente de loja física, é tudo por e-commerce, né? Hoje a gente tem uma série de recursos, até dos próprios serviços de entrega, né? Que facilitam esse recurso. A gente compra hoje mesmo está na nossa casa. Eu estou em São Paulo, né? Então, para mim, essa realidade é muito frequente. Eu consigo comprar as coisas e ter acesso rápido, mesmo pelo e-commerce. E da mesma forma, isso influencia aqui nos serviços de transporte. Hoje a gente tem aí vários aplicativos que facilitam justamente esse nosso intermédio com os locais onde a gente vai, né, ali precisa estar presencialmente, por exemplo. Não diferente disso, a gente tem a realidade do RH. Algumas décadas atrás, se entregava um disquete lá na caixa, por exemplo, para a gente cumprir as nossas obrigações de dados de colaboradores, né? Trabalhar ali a questão dos encargos e toda essa parte ali que envolva a prestação de contas. E hoje a gente tem o E-Social, que faz todo esse processo de digitalização. A gente tem a FGTS Digital, que é né, em março, por exemplo, a gente vai ter aí uma transição mais significativa ainda em relação a isso. E isso cada vez, né, tem uma interferência direta com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, principalmente no RH, que a gente vai perceber muito latente essa condição. Transições cada vez mais constantes e elas são cada vez mais rápidas. E aqui a gente traz um gráfico que vai trazer para vocês, gente, uma visualização do quanto isso é representativo. A gente tem aqui, dentro dessa estrutura aqui representada em tela, uma linha do tempo que mostra para a gente quanto tempo cada um desses aplicativos levou para atingir 100 milhões de usuários. E a gente vê aqui, por exemplo, o LinkedIn leva cerca de 8 anos para atingir essa condição. A gente vê o WhatsApp ali levando 3 anos e alguns meses. A gente vê o TikTok tendo essa representatividade de 5 meses ali atingir esse universo. ChatGPT, inteligência artificial, 2 meses. Então, muito rápido. E o Threads é uma outra rede social ali, né? Que tem uma interferência também direta nessa nossa condição de comunicação, atingiu isso em 5 dias. Então, a tecnologia, ela de fato interfere diretamente, ela tem cada vez mais acelerado essa transição e interferido diretamente na forma como a gente se comporta, como a gente interage com ela, né, de uma forma geral. E daí a importância, né, Jefferson, da gente estar falando hoje sobre tendências, né, para 2024, porque a partir dessa aceleração que a tecnologia motiva, novas soluções, e até mesmo problemas que surgem a partir dessa aceleração, porque existe também a necessidade das empresas como um todo acompanharem, né, esse andamento. Então, daí a importância para a gente saber um pouquinho o que está sendo buscado, o que está sendo falado, o que está sendo discutido, o que é importante saber hoje para se manter atualizado, para se manter relevante no mercado.
Eu vou fazer, inclusive, um apanhado aqui para vocês agora de alguns assuntos que a gente tem abordado de tendências agora para 2024, mas quem quiser se aprofundar um pouquinho mais dentro desses temas, a gente vai deixar disponibilizado aqui no chat um link que leva para um report produzido por nós e que traz, justamente, aprofunda um pouquinho mais esses elementos que a gente vai estar mostrando aqui para vocês agora. Um deles é o uso da inteligência artificial e a análise de dados. Isso sendo aplicado no recrutamento e seleção, por exemplo, para fazer uma facilitação para agilizar a revisão ali de currículos, por exemplo, a seleção de currículos, na comunicação e nos feedbacks, dando para os líderes, principalmente, algumas dicas de como de como dar um feedback mais construtivo, mais assertivo para o seu colaborador, de como facilitar a comunicação em equipe. Também essa inteligência artificial sendo usada no apoio à gestão e no desenvolvimento, com a inteligência artificial aí indicando trilhas de desenvolvimento, por exemplo, para o colaborador, e também facilitando, ou seja, qualificando, na verdade, a tomada de decisão da liderança, aonde ela vai poder tomar decisões mais embasadas em dados, por exemplo, que são gerados aí pela inteligência artificial, atualizados de forma constante e que torna, assim, a tomada de decisão mais assertiva. A gente também tem uma tendência muito forte para 2024, e quem acompanhou o CONAR do ano passado sabe o que eu estou falando, que é a questão da diversidade e inclusão. A gente vê isso acontecendo de forma muito forte nas empresas que abraçam a diversidade. Elas colhem, gente, diversos benefícios, tá? Muito significativos. Isso inclui uma força de trabalho mais criativa e inovadora, uma melhor compreensão de clientes e mercados diversos e uma experiência mais forte de mercado. Tem 4 razões para que a gente adote a diversidade e a inclusão hoje. Vou citar elas rapidamente aqui para vocês. Justiça social, isso para garantir a igualdade e a oportunidade para todos, independentemente de origem, características. Produtos inclusivos, a construção de produtos e serviços que abracem a diversidade. É uma estratégia em que, inclusive, as empresas podem alcançar dessa forma um mercado e um público ainda maior. Diversidade de talentos, que traz aí diferentes perspectivas e abordagens para a resolução de problemas dentro do ambiente de trabalho. E também o cumprimento de cotas. E aqui a gente traz esse cumprimento de cotas não como um dever, mas sim como que as empresas enxerguem como uma possibilidade para justamente trazer essa diversidade e inclusão para dentro da empresa, começando a explorar esse campo e vendo as possibilidades, os benefícios que ela pode oferecer para a empresa. Outra tendência muito forte também dentro da área de carreira e talentos é o recrutamento estratégico. O RH desempenha um papel crucial aí na promoção das carreiras, né, e na aquisição e na retenção de talentos dentro das empresas. Nesse caso, o recrutamento estratégico, ele vem justamente por aí. Ele trata de preencher vagas, não só de preencher vagas, mas de ocupar, de encontrar talentos que se alinhem aos objetivos da empresa. E de que forma a gente consegue reter esses talentos dentro da empresa? Cuidando principalmente do bem-estar. Existem inúmeras pesquisas hoje em dia que mostram justamente isso, que o bem-estar dentro das empresas hoje é um dos principais diferenciais, é o que tem retido talentos dentro das empresas, daí a importância de se estar atento nesse ano de 2024 para isso também. Até uma questão importante que tu traz aqui, né? Esse alinhamento, é muito importante esse alinhamento de propósito entre essa convergência entre aquilo que as pessoas, né, elas têm objetivo versus aquilo que são os objetivos da empresa, porque isso faz com que esse fator de motivação ele não seja muito influenciado, né, Roger? Exatamente. Apesar das dificuldades, das necessidades, das questões que vão aparecendo ao longo da trajetória, essa pessoa segue ali firme em relação àquilo que são aquelas condições, aquelas missões, né, que muitas vezes são aplicadas para elas no dia a dia. Inclusive, isso é um fator que acaba
sendo muito visível quando a gente tem crises muito representativas, como foi a pandemia, né? Teve uma influência gigantesca em relação às pessoas e ali exige muita resiliência, exige muito isso, e esse senso de pertencimento que esse profissional tem é fundamental para que isso possa representar a retenção de talentos, como a gente traz aqui também. Com certeza. E foi bom tu falar dessa questão aí do pertencimento, Jefferson, porque ele entra numa série aí de quesitos que a gente traz quando a gente fala em liderança do futuro. Aqui na tela vocês vão ver algumas dessas características dessa liderança do futuro, mas eu quero destacar, eu falei do CONAR, né, do ano passado, a gente teve a participação de ex-gestores da Disney no CONAR, e que eles citaram muito forte essa questão assim do senso de pertencimento do colaborador para a empresa e que isso acontece a partir do momento em que a empresa estabelece uma comunicação assertiva, uma comunicação que faz com que a pessoa que está vivenciando a empresa, que está vivenciando a cultura organizacional, ela saiba o que está acontecendo, ela conheça quais os objetivos da empresa, quais são os valores da empresa, identifique nesses valores também os seus próprios valores. Então, eles trouxeram muito isso na palestra. E outra característica que eles trouxeram também, e que marcou bastante, foi o senso de mãe, o senso materno, quando a gente fala na questão da responsabilidade com os colaboradores, do feedback com os colaboradores, de como as mães sabem, né, dar um feedback para os filhos, de pegar o filho na mão, mostrar o caminho, e é mais ou menos isso que a gente entende que seja a liderança do futuro, ser um guia para os colaboradores também. Perfeito, perfeito. A gente parte daí para o treinamento e desenvolvimento, entrando dentro aí de alguns temas em que a gente cita, muitas pessoas devem conhecer, ou esses nomes, nomenclaturas, para algumas pessoas devem ser um pouco novas, mas enfim, a gente entra dentro do conceito de lifelong learning, que é aquele conhecimento ao longo da vida, que é se estar disposto, né, e curioso para aprender durante a jornada, né, a sua jornada profissional, disposto a aprender coisas novas, e isso é muito importante nesse momento em que a gente tem a tecnologia mudando a nossa rotina, a tecnologia oferecendo novas soluções. Então, é importante trazer essa curiosidade também para o nosso ambiente de trabalho para se manter atualizado. E a gente tem aqui o conceito de upcycling, que em português é qualificação, que envolve justamente a capacitação dos colaboradores para adquirirem novas habilidades relacionadas ao cargo atual. E o reskilling, que é justamente uma requalificação que trata da preparação para funções diferentes. Então, upskilling, trazendo, né, novos conhecimentos para uma posição em que você já ocupa, e reskilling, trazendo um conhecimento para, quem sabe, um cargo que você pensa em ocupar futuramente, se preparando aí para uma outra posição, ou remodelando a sua própria posição, né? Já que a gente fala hoje em dia também que tem muitas profissões que nem existem ainda, que vão passar a existir, então é muito importante estar preparado para isso, preparado para essa adaptabilidade, para essa adaptação. Perfeito. Inclusive, quando a gente fala sobre aquelas lideranças, né, aquelas competências que correspondem à liderança do futuro, isso é uma questão fundamental da gente observar. Boa parte delas estão relacionadas a pensamento criativo, pensamento analítico, uma série de características que estão relacionadas à adaptação. A gente justamente conseguir responder aos estímulos que o meio nos traz. E isso é uma questão assim muito significativa, tem sido cada vez mais necessário esse olhar sobre eu preciso aprender todos os dias. Né? O lifelong learning ali é uma real, assim, a gente precisa de fato estar muito atento àquilo que acontece para poder dar uma resposta um pouco mais efetiva. E aí a gente traz aqui, por exemplo, esse
esse gráfico também, essa representação, essa imagem, que traz para a gente aqui uma referência muito importante sobre o papel do RH. A gente tem um desafio muito grande, né, por estar nesse meio aqui, que é atender às exigências, às necessidades dos empregadores, daqueles que são os donos das empresas, os presidentes das empresas, por exemplo, e os empregados, atender às necessidades que, de fato, estão relacionadas ali àqueles que compõem o nosso time, o nosso quadro pessoal. E esse desafio é muito significativo, né? Considerando todo esse cenário de transição, a gente vai ter justamente que observar aquilo que se pede, a voz do nosso cliente, que é justamente o nosso empregado, pedindo para a gente flexibilidade, né? Tendo um pouquinho mais de capacidade ali do tempo de trabalho ser adaptado para a nossa rotina, autonomia, apoio, qualidade de vida, né? Gerenciamento colaborativo. Enquanto do outro lado ali a gente tem as expectativas dos empregadores que estão totalmente relacionadas a se manter competitivo no mercado, celeridade, né? Uma agilidade em tempo de resposta em relação a tudo que a gente precisa justamente se adaptar e responder em relação ao que o mercado nos pede. A gente estar muito atento a essas condições é fundamental para que seja cada vez mais direcionada essas nossas atividades e o RH tenha cada vez mais voz ativa em relação a esse processo. Ou seja, eu preciso conseguir dar respostas mais rápidas quanto a treinamentos, eu preciso desenvolver mais rápido a minha equipe, eu preciso deixar minha equipe mais pronta, mais preparada para isso. E boa parte disso acontece através de um incentivo muito grande a gente conseguir adaptar a tecnologia para a nossa realidade. Isso é fundamental para que a gente tenha mais capacidade como profissionais de vender o nosso peixe, justamente de fazer com que as nossas atividades, de fato, possam representar algo estratégico para a gestão de uma forma geral. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar isso em prática, né? Inclusive, o nosso material, gente, está muito, muito bacana para a gente conseguir fornecer para vocês insumos de como vender esse projeto. Tá? E uma das coisas que a gente quer justamente aplicar nesse sentido, esse projeto de digitalizar o nosso RH, tornar o nosso RH mais tecnológico, a gente traz para vocês algumas ideias de como aplicar isso. E a primeira coisa que a gente quer incentivar vocês, não percam tempo, tá? Não percam tempo na proposta de justamente arregaçar as mangas e buscar mecanismos que possam representar uma inovação, que possam representar, aplicar essas tendências dentro da nossa realidade, ter um pouquinho mais de base, né, referente àquilo que são questões que hoje talvez a gente não tenha conseguido ainda aplicar. É importante que a gente escolha aqui alguns mecanismos, a gente coloque algumas ideias, né, de forma um pouco mais organizada, para que esse projeto seja cada vez mais bem elaborado dentro da nossa estrutura, né, de tornar o nosso RH mais estratégico. Inclusive, uma das propostas que a gente traz por meio dessa nossa conversa aqui, de conseguir dar respostas mais ativas àquilo que, de fato, tem aparecido como prioridades para a gente enquanto recursos humanos, né? E a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês, eu vou compartilhar minha tela, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas ferramentas que vão representar para a gente algumas possibilidades frente àquilo que a gente conversou, né, aquilo que a gente falou como tendências aqui. Vou, então, trazer para cá. Roger, me confirma se vocês estão vendo, por favor. Vamos sim, Jefferson, pode continuar. Legal. Gente, então a gente começou falando um pouquinho sobre recrutamento e seleção, né? E aqui a gente tem uma ferramenta muito interessante para mostrar para vocês, para trazer como base aqui para que vocês identifiquem algumas oportunidades dentro do processo de seleção de candidatos. A gente observa aqui, por exemplo, nessa página inicial, alguns lembretes, algumas informações importantes que estão relacionadas ao profissional que vai manusear, que vai gerenciar esses processos seletivos. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a condução de um processo seletivo, por exemplo, onde a gente tem aqui um processo de gerente de vendas e a gente tem aqui alguns profissionais inscritos e várias informações que podem nos ajudar a encontrar esses melhores candidatos, como a gente propôs, como a gente comentou,
de um recrutamento assertivo, de um recrutamento que faz diferença, né, nessa proposta de a gente encontrar profissionais que se enquadrem com esse perfil da nossa empresa. Aqui a gente tem, por exemplo, uma série de informações que me dão indícios sobre diversidade, sobre ser um profissional com deficiência física, ser um profissional ali que de repente atende às nossas expectativas em relação a características, né, pessoais. Só um minutinho. Aqui. Características pessoais, então, em relação à formação, em relação às suas habilidades, isso tudo com inteligência artificial profundo para a gente, então, notas, né? Uma atribuição direcionada a esse perfil versus aquilo que a gente pede em relação a esse nosso processo seletivo. A gente vai conseguir trabalhar com uma composição de testes, com uma série de dados que vão fornecer, então, essa capacidade de tomada de decisão e encontrar aí esse profissional que melhor se adequa a essa posição e a esse perfil que a gente precisa dentro da nossa organização. Da mesma forma como a gente visualiza aqui, a gente também vai ter uma série de mecanismos para facilitar, gente, a nossa visualização frente a um fator muito importante, que é diversidade, né? Que é justamente a gente priorizar essa condição de inclusão, priorizar essa condição de termos, então, perfis que vão se complementar dentro da nossa estrutura. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um panorama do quanto a gente tem prospectado currículos, do quanto na nossa base de currículos aqui de candidatos, a gente tem distribuições, né, por localização, por região, por faixa etária, por uma série de características, então, que vão determinar para a gente o quanto a gente está conseguindo abranger um contexto aí de diversidade dentro da nossa estrutura, dentro daquilo que a gente tem ali como banco de talentos dentro da nossa organização. Da mesma forma, como a gente comentou sobre essa visualização de celeridade, né, uma necessidade de pronta resposta, a gente tem através do Flow, que é a nossa solução de departamento pessoal aqui, a capacidade de atender uma série de recursos que hoje talvez sejam muito complexos para a gente facilitar. A começar da questão de a gente poder trabalhar com admissão digital, a gente ter a capacidade de acessar a plataforma de qualquer lugar, então eu tenho a possibilidade de acesso aqui a solução de forma muito fácil, eu simplesmente acesso um link e consigo visualizar as informações de uma forma geral. E eu quero dar uma ênfase muito interessante aqui, gente, para nossa visualização, do quanto é intuitiva essa plataforma, do quanto a gente consegue justamente facilitar a nossa vida em relação a pesquisas, em relação à extração de dados, em relação a uma série de fundamentos aqui. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma estrutura em que eu estou vendo todos os meus colaboradores, eu tenho a minha lista aqui completa das minhas informações, eu vou conseguir navegar de forma muito fácil e vou conseguir alterar as informações, ter acesso, extrair dados de forma muito, muito, muito rica. Então, tudo aquilo que compõe, por exemplo, a minha folha de pagamento, tudo aquilo que é aquela parte mais pesada, digamos, de cálculo e assim por diante, a gente consegue facilitar e mostrar para vocês de forma muito, muito intuitiva, por meio de indicadores, inclusive, que representam aqui toda a composição da nossa folha de pagamento. Desde a parte correspondente aos próprios salários, como os adicionais, como as informações que correspondem aos desligamentos, aquilo que envolve especificamente as horas extras e horas improdutivas, aquelas horas que a gente não pode contar com os profissionais, o nosso absenteísmo. Da mesma forma, um gerenciamento muito preciso de benefícios. Então, aqui a gente exemplifica algumas informações que normalmente são complexas, são difíceis da gente conseguir coletar e compartilhar, né, com a gestão de uma forma geral. Nós vamos ter capacidade, então, de facilitar muito através das nossas soluções. Da mesma maneira, aqui a gente vai tratar sobre a perspectiva de um profissional de líder de uma equipe, por exemplo, acompanhando todas as conversas que precisam ser efetuadas. A gente sabe que uma das melhores formas de a gente conseguir fazer um alinhamento de expectativas desse profissional em relação àquilo que são as expectativas da empresa é que a gente consiga fazer com que a nossa liderança tenha um papel ativo dentro desse aspecto. E aqui a gente vai ter, então, ferramentas que vão facilitar e muito
esse alinhamento, essa aproximação, essa liderança mais humanizada, uma liderança que traz ali essa capacidade de desenvolvimento, que propõe ações que possam, de fato, mudar aí a perspectiva, né, e ajudar essa pessoa a trilhar um caminho de crescimento, de desenvolvimento dentro do seu potencial. E aqui a gente vai visualizar, por exemplo, uma série de recursos, ao ponto, por exemplo, que esse líder também tem os seus próprios objetivos e ele consegue, então, acompanhar todo esse plano de desenvolvimento individual de forma muito aqui visual, muito prática. Da mesma forma, como a gente falou sobre feedback, né, sugestões de feedbacks mais humanizados, por exemplo, a gente tem aqui dentro da plataforma a capacidade, então, de abrir uma solicitação aqui, dar um feedback para um determinado profissional, assim como esse profissional também pode dar em relação ao seu líder. E aqui a gente vai, então, propor essas ações com o apoio da inteligência artificial para que essa comunicação ela seja cada vez mais humanizada, cada vez mais direcionada para um contexto de justamente a gente construir juntos um futuro melhor, uma proposta de melhoria através de uma comunicação mais fluida. Esse líder também vai ter a capacidade, gente, os líderes de uma forma geral, de visualizar as informações dos seus times e fazer perguntas que são muito importantes. Principalmente aqui, ó, estamos proporcionando uma boa experiência de desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui a gente vai conseguir visualizar de forma muito interessante o quanto isso tem sido, né, produtivo, o quanto isso tem sido construtivo para a nossa organização, para a nossa estrutura de uma forma geral, ao ponto de que a gente consegue abrir entre todos os times que são compostos, né, para justamente ter essa visualização mais específica em cada uma das nossas equipes. Da mesma forma que eu estou visualizando essas informações de indicadores aqui, eu vou conseguir também ter uma noção muito, muito interessante de quais são os principais talentos da nossa organização. A gente vai ter a capacidade aqui de, através desse Nice Box, identificar quem são as pessoas que são os meus potenciais e, inclusive, se eu tenho risco de perdê-los por conta de uma condição de falta de reconhecimento, por exemplo. Aqui a gente consegue identificar todas as informações correspondentes à entrega, a trabalho em equipe, ao potencial, fit cultural, por exemplo, de um profissional da minha equipe, para identificar se eu tenho aqui potenciais que estão sendo valorizados na proporção adequada. Essa é uma visão muito significativa, considerando que esse processo de transição que a gente comenta, tecnologia, necessidade de aprendizado rápido, de rápida resposta, de pronta resposta, todos esses conceitos para serem aplicados vão depender de pessoas que estejam justamente prontas e preparadas para buscar, de fato, esses mecanismos que vão representar essa nossa mudança, essa nossa transição, esse nosso aprimoramento para entregar essa resposta, né, a todos os estímulos que o mercado, que o mundo tem nos dado em relação a esse fator tecnologia, principalmente. Roger, está contigo. Beleza, Jefferson, beleza. Deixa eu pegar o compartilhamento de volta aqui da tela, então. Um minutinho aqui. Beleza, gente. Ó, a partir do que o Jefferson apresentou, então, agora, sobre essas soluções que a tecnologia traz para a gente e que a gente pode estar fazendo uso delas, então, para facilitar o dia a dia do RH. Se você, do outro lado, se interessou por alguma delas, o Flow, Vibe, Skill, pode escrever aqui no chat mesmo do encontro, onde a gente está se comunicando, escreve eu quero. Aí, a partir daí, a nossa equipe vai entrar em contato, então, para entender a realidade aí de cada empresa, para propor soluções que realmente se enquadrem ao que vocês estão precisando, tá bem?
A gente está chegando no final desse nosso encontro, mas antes da gente partir para as perguntas, eu quero encerrar o envio do formulário para o sorteio do nosso livro. Então, não adianta mais mandar a partir de agora, então, o formulário, preencher o formulário para concorrer, porque está encerrado, beleza? Daqui a pouquinho a gente divulga, então, o resultado e o nome da pessoa que vai levar o livro Sprint para casa. Combinado? Jefferson, chegou uma pergunta aqui para a gente, e daí eu já faço o convite para quem está aí nos acompanhando ainda, envia aqui pelo chat se tem alguma dúvida do que a gente falou até agora, do que a gente apresentou, se tem algum apontamento também para fazer. É muito bacana a gente ter essa troca nesse momento. Então, envia aqui pelo chat e a gente tenta responder aqui na medida do possível. Olha só, Jefferson, o Gabriel enviou a seguinte pergunta: como posso gerir e identificar competências além daquelas que estão escritas no descritivo de cargo, para poder identificar quais são os outros papéis de cada colaborador dentro da empresa? Certo. Eu acredito que uma das formas mais efetivas para a gente conseguir identificar Acredito que aqui todas essas competências que são alheias à própria posição, ao próprio descritivo de cargo, elas estão muito relacionadas a potencial, né? A recursos, a questões que de fato representam aí características que possam representar uma construção de algo diferente, de algo novo, de algo que complemente as nossas atividades. Uma forma de percepção, né, e mensuração e identificação de oportunidades nesse aspecto é justamente a gente ter essa aproximação, né, ter uma constante troca. A gente tem, por exemplo, a gente aplica hoje conversas que são de 1 para 1, ou seja, a gente tem ali mensalmente trocas muito voltadas a desenvolvimento, identificar aquilo que são obstáculos do dia a dia, são questões que são encontradas por esse profissional e por meio disso a gente vai culminar num determinado momento numa conversa de carreira, que é uma conversa da qual a gente vai discutir sobre competências que são inerentes a uma nova posição ou são inerentes a uma manutenção, né, interessante da própria trajetória dessa pessoa. E a partir do momento que a gente vai coletando essas informações e vai identificando esses possíveis papéis, inclusive aí que foi colocado, Gabriel, a gente consegue então elaborar propostas, ideias que possam representar o futuro aí, uma construção talvez até de uma nova frente de trabalho dentro do nosso próprio campo aqui, né? Dentro daquilo que é a nossa estrutura, nosso setor, aquilo que a gente já faz hoje e que pode ser melhorado. Beleza. Jefferson, uma outra pergunta que chega também é: como começar a difundir o uso da tecnologia na minha empresa, que tem um cenário um pouco conservador? Legal, legal. Dentro dessa pergunta, Roger, é muito interessante a gente responder, porque a gente consegue ajudar bastante em relação a isso, né? A Metadados tem uma série de conteúdos e materiais que podem, né, nos dar, fomentar essa condição, nos dar insumos para que a gente consiga propor projetos que estejam relacionados a isso. Inclusive, dentro, acredito que já foi compartilhado aqui, né, pelo nosso pessoal. Compartilhamos, sim, o passo a passo, né? A gente tem um passo a passo muito interessante que pode ajudar aí a gente a estruturar um projeto que tem ali começo, meio e fim, tenha proposta justamente que envolva o investimento, que envolva qualquer condição que represente, então, a gente trazer tecnologia. Uma das formas mais importantes é a gente conseguir parceiros estratégicos, chamado buy-in, né, onde a gente consegue, de fato, encontrar pessoas que têm essa sinergia de entendimento, que entende que isso é um recurso necessário, né, importante dentro da nossa estrutura, e através disso a gente ganha mais força, mais voz em relação a essas possibilidades, a essas oportunidades de uma forma geral. Acredito que uma das formas mais importantes é difundir isso como uma necessidade, ter mais pessoas comprando esse projeto internamente, e isso acontece à medida que a gente consegue estruturar e mostrar principalmente quais são os ganhos que a gente tem através da aplicação desses novos mecanismos.
ferramentas, etc. E essa busca por parceiros estratégicos é importante, né, Jefferson, que a gente até comentava, né, anteriormente, que ninguém nasce sabendo, né, e ainda mais hoje em dia, com o avanço da tecnologia, novas soluções, novas ferramentas aí que surgem, ninguém é obrigado a saber tudo, a ter conhecimento de tudo. Por isso que é importante buscar parceiros que tenham essa expertise, né? Que tenham essa experiência, que tenham a solução certa para resolver determinado problema que talvez o RH, a empresa está quebrando a cabeça para tentar resolver e de repente a solução está ali pronta no mercado, né? Daí essa importância dessa busca ativa, né? Com certeza, com certeza. Beleza. Outra pergunta que chega por aqui: como posso fazer para encaminhar um feedback bem estruturado para os colaboradores com o auxílio da inteligência artificial? Ótimo. Eu acho que eu vou mostrar isso até na prática. Vou compartilhar aqui com o pessoal e aí a gente... Eu torno você apresentador aqui, peraí. Legal. Pode ser. Bacana. Gente, aqui eu vou brincar um pouquinho com vocês com relação a isso, tá? Onde eu vou colocar aqui a possibilidade de dar um feedback para o Arthur aqui, por exemplo. Ó, eu posso dizer que o Arthur, por exemplo, ele agiu de uma forma... foi desrespeitoso com o colega. Vamos lá, aqui é tecnologia na prática, tá, gente? Como você e os outros envolvidos foram impactados? Nos sentimos desapontados. Sugestão para melhoria. Vou colocar aqui, toma mais cuidado com a comunicação. São três, é um aspecto delicado, sensível, né? Do qual a gente sabe que a gente precisa ter muita cautela na forma como se posicionar frente a esse determinado profissional, até porque talvez a gente tenha um cenário aí em que ele se sentiu ofendido pelo colega, ele se sentiu, né, machucado por essa condição. Portanto, eu preciso ter ali uma abordagem muito precisa, né, nesse aspecto. Então tá, ó, aqui, por exemplo, gente, a gente teve um retorno ó, da inteligência artificial, revisa o feedback e faça as alterações necessárias. Então, a solução sugere para a gente, tá? Caro Joseph, escreva essa carta para expressar sentimentos e preocupações a respeito de uma situação recente. Notei que houve uma ocasião que você não teve respeito com seus colegas. Quero compartilhar que essa ação causou desapontamento e vergonha em muitos de nós. Acredito que, como uma equipe, devemos valorizar o respeito e a colaboração, pois são essenciais para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Reconheço que todos nós podemos ter momentos de estresse ou mal-entendidos, mas gostaria de sugerir que, no futuro, você tome mais cuidado com a forma como se comunicar. Podemos sempre escolher expressar nossos pensamentos e sentimentos de uma maneira que preserve o respeito e dignidade. Por favor, entenda que minha intenção não é repreendê-lo, mas sim abrir um canal de comunicação para que possamos melhorar como equipe. Estou disposto a ouvir e ajudar no que for necessário para que todos nós possamos continuar a trabalhar juntos de maneira eficaz e harmoniosa. Aqui, gente, um e-mail como esse, a gente levaria talvez 30 minutos escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando. Perfeito. E a gente consegue, de alguma forma, então, proporcionar essa capacidade do líder ter uma abordagem mais humanizada, né? Uma proposta aí de feedback para um determinado profissional, até em pontos muito sensíveis. Que muitas vezes a gente fica buscando, né, Jefferson, a palavra certa para se usar, fica buscando como abordar determinado assunto para que não seja tão agressivo, para que seja mais, né, Olha, te humanizado, digo, como tu Roger, falou. que é o dia a dia. A gente sempre está dentro desse contexto, a gente sempre sempre está na dentro busca. dessa situação. E aquela condição que a gente, uma das coisas que a gente traz, inclusive, como retenção, né? A saúde emocional, ela é fundamental hoje em dia. A gente tem esse ritmo muito acelerado, as coisas acontecem e tal. E com tudo isso acontecendo, a gente sabe que o número de burnout, o número... Né, quem de nós não conhece alguém que já teve burnout?
não tem alguém assim próximo que teve burnout, que teve ali um momento assim um pouco mais pesado, do qual a pessoa realmente travou. Então, essa é uma condição que a gente precisa ter muito cuidado. E principalmente quando a gente está falando de um feedback de melhoria, de uma oportunidade ali de desenvolvimento para essa pessoa frente a uma má conduta, é fundamental que a gente consiga ter essa abordagem mais construtiva e mais humanizada. Beleza. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando então para o finalzinho, mas antes de dar tchau, antes de ir embora, e de agradecer o Jefferson também aí pela companhia dessa tarde, eu quero Obrigado, divulgar Roger. o Obrigado, resultado, pessoal. então, quero divulgar o resultado do sorteio. Espera aí, Jefferson, vamos ouvir junto Tá bom. por aí. Tá bom. Olha só, quem acompanhou a gente até o final, está aí participando e vai levar o livro para casa, é a Elisângela Micchiolotti da Silva. Elisângela, então, a Parabéns. gente vai entrar em contato com você para a gente fazer o envio, então, desse presente seu, tá? Por aqui. Para facilitar esse nosso contato, Elisângela, vou pedir para você enviar para a gente um e-mail para o nosso endereço, marketing@metadados.com.br. marketing@metadados.com.br. Elisângela, envia um e-mail para a gente para ficar mais fácil, para estabelecer a comunicação, e a gente está enviando esse presente aí para você. Ok? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês nessa tarde, especialmente Jefferson, obrigado por compartilhar também, viu, o seu conhecimento aí, essas experiências também que traz aí da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, tá bem? Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. Valeu. E a gente fica aqui e se encontra numa próxima, gente. Até mais.